O Estúdio News de hoje vai falar sobre os transtornos da ansiedade. Para debater esse assunto e entender mais, a gente conversa com a Olívia Prado, que é psiquiatra do Hospital Moriá, e também com a Catarina Dal, consultora de saúde mental da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Sejam muito bem-vindas, queria agradecer demais a participação de ambas aqui no Estúdio News. Queria começar dando meu olá para a doutora Olívia e já emendar a primeira pergunta, que é justamente o que caracteriza a ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade generalizada, qualquer ansiedade daquela do um dia antes de uma entrevista de emprego já é considerada ansiedade problemática ou não? Explica para a gente, doutora. Olá, é um prazer estar aqui. Bom, a ansiedade generalizada, ela é caracterizada por ansiedades e preocupações excessivas com questões e circunstâncias do dia a dia, que não justificam essa intensidade de sintomas. É como se a pessoa não desligasse o sinal de alerta. Então, está alerta o tempo todo, sempre prestando atenção. E doutora Catarina, quero dar meu olá também à senhora, obrigado pela participação aqui conosco. O que chama a atenção é que o Brasil é um dos países que tem os maiores índices de ansiedade no mundo. Existe alguma explicação para isso? A gente pode dizer que existem alguns fatores, né, que influenciam e que são determinantes para que as pessoas desenvolvam problemas de saúde mental, como é o caso o transtorno de ansiedade, né? Fatores, aliás, mais amplos, né, fatores sociais como a pobreza, situações de violência ou situações traumáticas, desastres socioambientais, entre tantos outros fatores que são fatores de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Então, o que cabe aqui é a gente pensar, né, o Brasil como um país, como que esses fatores estão interagindo entre si e na população, né, constituindo então como fatores de risco para que a população brasileira desenvolva esse tipo de problema. Eu quero continuar falando sobre o Brasil, mas adicionar, doutora Olívia, o fator pandemia. No começo da pandemia, eu lembro de conversar com muitos médicos aqui na Record News, no Estúdio News e também no jornal da Record News, falando sobre uma nova pandemia que viria, que era a pandemia da saúde mental, da ansiedade. Isso de fato ocorreu e se explica porque justamente a gente ficou com medo do que viria pela frente por causa das notícias relacionadas à pandemia, o medo relacionado à possível perda de parentes, à própria vida. Isso está ligado, isso pode ter causado de fato essa pandemia da ansiedade no mundo? Certamente, né? A gente viu que com o início da pandemia, a doença mental aumentou muito, né? A gente vê o aumento de demanda, tanto no consultório dos psiquiatras como dos psicólogos, pessoas em sofrimento muito grande. A gente viu um aumento de ansiedade e depressão, principalmente, né? Eu acredito que pelo contexto de incerteza, de medo, né? Então, de adoecer, de que um ente querido adoeça, de perder o trabalho, de perder o emprego, né? A gente não sabia direito o que ia acontecer, o isolamento social, então você deixar de ter contato com seus entes queridos. Além disso, você perder qualidade de vida com o isolamento, então todo mundo se fechou, então diminuiu a atividade física, o padrão de sono piorou. Então foram muitas mudanças muito bruscas que sim, que fizeram que as pessoas adoecessem muito mais mentalmente, né? Falando nesse aspecto. Catarina, eu também queria ouvir a sua opinião, se vocês na OPAS, na OMS, também perceberam que, de fato, isso que os médicos alertavam no início da pandemia se consumou passados esses mais de 2 anos. Sim, inclusive já tem alguns estudos, né, algumas revisões da literatura que vêm apontando, né, para esse crescimento da demanda e da carga dos transtornos mentais, né, durante a pandemia. Então, todos esses fatores que a Olívia já falou, essas experiências todas que a pandemia suscitou na gente, de preocupação, perda de entes queridos, luto, enfim, situações relacionadas ao trabalho, enfim, uma série de fatores que vêm modificando, né, a
transforma a qualidade de vida e a forma das pessoas vivenciarem a vida e se relacionarem, esses fatores, sim, eles vêm causando um aumento, né, um aumento dos transtornos mentais ao longo do tempo, ao longo da pandemia. E esse aumento, claro, tem situações que elas podem se resolver ou podem, enfim, tendem a melhorar ao longo do tempo, mas a pandemia persistindo, né, de uma forma crônica, né, durante o período do tempo, de uma forma mais longa, esse fator também pode determinar mais ainda a persistência dos transtornos mentais na população e o aumento dos transtornos mentais na população. Só complementando, Por né, a favor. Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa que foi feita em 2 momentos durante a pandemia, logo no início e no meio, mais ou menos, né, perguntando para os psiquiatras enquanto aumentou a demanda de consultório. Foi impressionante o resultado, né, inicialmente em 30%, depois em mais de 50%. Então, só para a gente ver como isso foi significativo, né. Claro. E, doutora Olívia, ainda questionando relacionado à ansiedade até a pandemia, a ansiedade atinge qualquer pessoa, qualquer faixa etária, em especial pode atingir mais homens, mais mulheres. A gente tem mais ou menos a cara do paciente que pode sofrer com crises de ansiedade? O paciente que sofre ansiedade, ele não tem uma cara específica, pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade. Geralmente, quem está mais predisposto, né, vamos dizer assim, geneticamente, pessoas que têm uma vida com menos hábitos saudáveis, com, vamos dizer, menos atividade física, que dormem menos, que são mais preocupadas. Então, pode atingir qualquer pessoa, né? Agora, na pandemia, a gente viu aumentar em todas as faixas etárias, criança, adolescente, adulto, idoso, homem e mulher, todos, infelizmente. Catarina, acho que o grande problema, me corrija se eu estiver errado, é que normalmente quem sofre com alguma doença mental só vai procurar justamente ajuda após uma crise que afeta ela de maneira marcante. Isso de fato é uma verdade, porque acho que é um senso comum, né? Que as pessoas só vão procurar ajuda, ainda principalmente relacionada à saúde mental, quando chega num nível de ansiedade que está atrapalhando completamente a sua vida, né? Sim, sim, Gustavo. É muito comum que as pessoas só busquem ajuda nesse momento mais crítico, né? E acabem não percebendo sinais anteriores mesmo a esse momento de, às vezes, de crise ou de intenso sofrimento, né? Então, é importantíssimo que as pessoas estejam atentas, né? E se conheçam, estejam atentas a esses sinais, né? Para que elas possam, então, buscar ajuda especializada, seja o tratamento com medicação, seja tratamento terapêutico, mas ajuda com um profissional especializado. Doutora Olívia, questionando justamente essa questão de só ir buscar ajuda quando você já está numa crise. Quais são esses sinais que a pessoa pode parar e perceber, olha, eu estou estranho, eu estou passando por alguma coisa que eu não estou conseguindo decifrar? O que é? É estar mais irritado? É estar mais impaciente? Quais são os sinais que a gente está perdendo o controle da nossa ansiedade? Esses sinais que você citou, então irritabilidade, fadiga, lapsos de memória, você fica com tensão muscular, então mais dores pelo corpo, as mãos suando, o coração batendo mais rápido. A pessoa precisa perceber que ela está diferente do seu padrão habitual, muito preocupada, né? E no momento em que isso acontece, tentar procurar ajuda, né? Perceber que pode ser que não dê conta sozinha, né? E que isso não é um problema, né? Pelo contrário, procurando ajuda, isso tudo vai melhorar mais rápido. Claro. Doutora Catarina, essa questão de desencadear, ou talvez, como muitos falam, gatilhos, para uma ansiedade que você vai precisar de ajuda, ela está sempre ligada a um assunto específico ou pode ser justamente a soma de vários momentos que a pessoa está passando na vida? Por exemplo, uma crise relacionada à vida familiar, soma-se a isso a relação no trabalho, que está mais estressante, aí junta-se a isso a pandemia. Pode ser uma combinação de fatores ou apenas um fator único, ou isso pode ser dos dois lados, digamos assim?
Sim, pode ser dos 2 lados, pode ser uma combinação de fatores, como também pode ter um gatilho específico, né, em que vai desencadear, ou uma situação específica que vai desencadear todas essas reações. Como também, às vezes, acontecem da própria pessoa, não conseguir identificar ou ter uma causa difusa, né, a própria pessoa não consegue identificar exatamente o que desencadeou. E essa identificação, essa percepção já é um passo, né, para que a pessoa então tenha consciência da sua situação e possa buscar ajuda. Existem tratamentos diferentes para cada nível de ansiedade, para o específico transtorno que a pessoa possa estar passando? Sim, então assim, o primeiro passo é a pessoa perceber que não está bem, né? Ou os familiares perceberem, alguém que está próxima dela, e procurar ajuda. A partir daí, com uma avaliação especializada, a gente vai definir os principais tratamentos, que hoje em dia são três pilares, né, mais importantes. A medicação, quando tem indicação de, né? A psicoterapia e hábitos de vida, né, que a gente diz que são, vamos dizer, válvulas de escape, você ter bons hábitos de vida, então atividade física, sono, uma boa alimentação, evitar hábitos de vidas ruins, né, como fumo, excesso de bebida alcoólica. Então esses são os três principais pilares, né, nesses hábitos de vida também. Evitar excesso de tela, né, então computador, muito celular, meditação é muito bom, porque relaxa um pouco, yoga também. Então, é você ir desenhando ali, junto com o seu paciente, o que é possível no dia a dia dele, o que dá para fazer. A medicação entra quando os sintomas estão causando muito sofrimento, muita limitação. Então, você precisa entrar com a medicação para ajudar o paciente naquilo, para que até ele possa tomar a rédea dos outros pilares do tratamento, né? Então, precisa de avaliação individual. E, doutora Catarina, a gente, na OPAS, na OMS, vocês percebem que ainda há muito, justamente, preconceito em buscar apoio para tratar doenças mentais? Ainda existe aquele preconceito de, eu não sou louco, ou colocar tudo como, com essa palavra besta, né? Louco, tudo é louco. Não sou louco, então não preciso cuidar da minha saúde mental. E também pegando um gancho que a doutora Olivia falou, por que muitas pessoas recorrem justamente ao álcool e a outras drogas para fugir da ansiedade? Sim, ainda há muito preconceito, muita discriminação, né? E esse preconceito, essa discriminação é uma barreira para as pessoas irem buscarem ajuda e também até para acessarem o sistema de saúde, né? Embora com a pandemia a gente possa dizer que o tema da saúde mental tenha ganhado muita visibilidade, né? Então as pessoas também parecem estar, a sociedade como um todo, né? A opinião pública parece estar mais sensibilizada, né? Para as questões de saúde mental, e isso de alguma forma também faz com que seja um tema menos, que tenha menos tabu, né, para ser discutido, que as pessoas então possam sentir um pouco mais à vontade de reconhecer que elas estão sim em situação de sofrimento. O tratamento pode ser de quanto tempo? Existe uma estimativa para se chegar para, digamos assim, receber alta um paciente e perceber, olha, você está curado da ansiedade nesse momento e seguir uma vida, digamos assim, dentro da normalidade? Isso varia, de novo, né, de paciente para paciente, da intensidade dos sintomas, de se aquele é o primeiro episódio de maior ansiedade ou não. Então, vamos dizer, o que a gente chama de antecedentes, né, daquele paciente, antecedentes dele mesmo, da família, de como é o contexto de vida dele. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado. Mas, geralmente, quando é um primeiro episódio, né? Como a doutora Catarina falou, às vezes tem um trauma envolvido. Então, são vários fatores que a gente precisa avaliar, mas vamos dizer que seja apenas uma ansiedade devido ao contexto de vida, vamos dizer, uma coisa mais simples. A gente trata de 6 meses a 1 ano e aí vai tentando reduzir a medicação, né? Mas isso não é regra, né? Depende de caso a caso. Doutora Catarina, pegando um pouquinho do gancho que a gente falou da pandemia, muita gente antes da pandemia brincava que a terapia era justamente ter um esporte preferido que jogava semanalmente, ou então tinha as reuniões profissionais, o famoso happy hour que a gente conhece aqui com os colegas de trabalho, que aquilo servia
de uma válvula de escape, entre tantas outras atividades. Com a pandemia, isso talvez tenha sido justamente um gatilho para tantos casos de ansiedade. As pessoas perderam aquelas formas de terapias mais costumeiras, ou seja, aquilo que desligava o cérebro dela dos problemas? A pandemia trouxe muitas limitações, né, sobretudo devido às próprias medidas de segurança, né, a própria redução da mobilidade, então as pessoas precisaram ficar em isolamento, não ir para a rua, não estar em locais, né, com muita aglomeração, e muitas dessas atividades, elas, como atividades físicas ou, enfim, a própria rede de apoio social, que é importante também, né, para a própria saúde mental, muitas dessas atividades foram restritas, e aí sim, de alguma forma, fez com que as pessoas também tivessem uma certa piora aí do seu bem-estar, né? Às vezes a gente não está falando nem em termos de transtorno, mas muito mais em termos de bem-estar. Então a pandemia ela trouxe uma situação muito crítica devido a diversos fatores, como já foi falado aqui, mas muito crítica em relação a essa questão do bem-estar. Doutora, eu quero fazer uma pergunta agora relacionada muito ao que a pandemia trouxe, digamos, de positivo no sentido de ajuda às pessoas que estão passando pela ansiedade, estão passando por transtornos, que foi a telemedicina. Eu queria saber das duas, começando com a doutora Olívia. A telemedicina funciona para o tratamento das pessoas que estão com transtornos de ansiedade? Isso foi um aliado? Foi, certamente. Eu sempre falo que se tiveram algumas coisas boas dessa pandemia, foi a telemedicina, foi a receita digital, foi a gente poder solicitar exame mais rapidamente para o paciente, então ele não precisar se deslocar, né, até o consultório num momento como esse, ajuda muito, né? A telemedicina na psiquiatria especificamente funciona muito bem. Diferente de outras especialidades, que muitas vezes depende de um exame físico mais detalhado, enfim, para nós foi muito bom. Doutora Catarina, queria saber também a sua opinião. A telemedicina veio, né? Obviamente a pandemia acelerou o processo, mas é algo que pode ser muito aliado no futuro e já no presente, claro. Com certeza, né? Embora sejam bastante desafiadoras essas situações de emergência, de crise humanitária, muitas vezes elas também representam oportunidades, oportunidades de transformação. No caso da telemedicina ou da telesaúde mental, como vem se falando, é uma oportunidade também de ampliar o acesso ao atendimento a pessoas que estão, talvez em localidades ou em situações de que elas não poderiam se deslocar para um atendimento presencial. Então, de fato, a telemedicina, toda essa alavancagem que tem se dado a esse componente do sistema de saúde, de telemedicina, teleorientação, etc., a pandemia foi uma oportunidade enorme para o desenvolvimento e, sobretudo, para a ampliação do acesso aos cuidados de saúde mental. Eu queria fazer uma última pergunta para as duas, relacionada à maneira de talvez se prevenir. Existe algum tipo de prevenção para evitar a ansiedade, para evitar transtornos relacionados à ansiedade? Digo até, se eu tenho um pai ou uma mãe que já passou por uma situação como essa, eu posso também ter, pode ser hereditário, assim como uma doença no coração? Começando mais uma vez pela doutora Olívia. De novo, né, não tem assim uma receita de bolo do que fazer e do que não fazer. Como falei lá atrás, também existe um fator genético bastante importante, mas se você consegue ter válvulas de escape, né, então prestar atenção nisso, dosar bem lazer e trabalho, por exemplo, né, então fazer atividade física, dormir bem, né, ter hábitos de vida saudáveis, isso vai conseguindo compensar um pouco aquele estresse do dia a dia, né, que é presente na vida de todos nós. Isso ajuda muito, não que seja 100% de que vai prevenir um quadro de ansiedade, mas ajuda bastante. Doutora Catarina, também quero saber a sua opinião. E a doutora Olívia mencionou, né, o estresse que todo mundo tem. Ou seja, é possível saber quando que é a ansiedade comum de algo que está se tornando um problema e é possível buscar válvulas de escape? A rede de apoio que a gente fala, familiares, podem atrapalhar ou até ajudar para evitar um quadro que você precise buscar uma ajuda médica?
Com certeza. Então, como já foi falado, existem várias medidas, né, práticas de prevenção, como a própria atividade física, a gente ter uma alimentação saudável, quer dizer, evitar o uso de álcool, de tabaco, de drogas, né, que podem acabar piorando o bem-estar mental da pessoa. E, sobretudo, também, outro fator de preventivo, né, protetivo, na verdade, é a gente contar com uma rede de apoio social, uma rede de pessoas de confiança que possam nos apoiar, né? Sobre a questão de qual ponto que a pessoa vai precisar de ajuda, ou de fato vai precisar de ajuda especializada, tem alguns elementos importantes de serem destacados. Então, assim, de um lado, se os sintomas estão persistindo ao longo do tempo, né, se os sintomas estão trazendo muito sofrimento e já está trazendo prejuízo para a vida cotidiana, para o funcionamento social, para o trabalho, enfim, para a vida social, aí sim é o momento das pessoas buscarem ajuda, entenderem que algo não vai bem, que elas vão precisar de algum apoio, tanto no campo do tratamento, né, do tratamento de saúde, quanto também no campo social, quanto a rede de apoio, de solidariedade, de pessoas de nossa confiança, é muito importante também como fator de proteção para a saúde mental. Doutora Catarina, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua participação aqui e a sua ajuda para a gente entender a ansiedade. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço, obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui um pouco das nossas experiências e conhecimentos sobre o tema. Doutora Olívia, também te agradeço por participar, por disponibilizar um tempo para conversar sobre um assunto tão importante que é a saúde mental. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a Olívia Prado, psiquiatra do Hospital Moriá, e também com a Catarina Dal, consultora de saúde mental da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!